Ai, meu Deus, não tô conseguindo transmitir. Calma aí. Posso fazer aqui se tu quiser. Pois faz, por favor. Não sei porque não tá indo, o computador tá dando. Pronto, obrigada. Então, gente, eu vou falar primeiro desse tema, né? As meninas vão falar dos dois outros. E aí, pode passar. Então, primeiro, né, o professor ele dá uma conceituada, mas a Adria vai falar melhor na aula dela, certo? Então, só englobando tudo, o que seria a neoplasia? É uma proliferação anormal do tecido que vai fugir parcial ou totalmente do controle do nosso organismo e tende a ser autônoma e a perpetuação, com efeitos agressivos sobre o hospedeiro. Então, o que acontece, assim, no geralzão? Acontece alguma mutação e essa célula, ela vai começar a se replicar e ela tem esse poder de ter um crescimento autônomo. Então, ela mesma consegue se nutrir, vai criando seus pequenos vasinhos, vai criando seus estímulos e começa a ter essa proliferação muito exagerada. E aí vai causar uma alteração na diferenciação da célula. Então, a célula, ela quer crescer tão rápido para poder se multiplicar e crescer o tumor que ela não consegue chegar à sua célula de origem. Então, elas ficam células imaturas, células inacabadas. E essa proliferação muito grande faz com que tenha alteração na organização dos tecidos. Então, quando uma neoplasia, seja benigna ou maligna, ela cresce muito, ela começa a empurrar alguns órgãos, ela começa a infiltrar em outros órgãos e começa a ter essa desorganização das estruturas. Pode passar. Então, essa alteração do DNA, ela pode ocorrer tanto por fatores internos como externos. 90% do tempo vai ser por fatores externos. Então, por exemplo, câncer de pulmão, a gente tem o tabagismo como principal fator de risco. No câncer gástrico, tem o H. pylori, né, infecção. Os raios UV, principalmente nos cânceres de pele. A radiação, principalmente nos hematopoéticos. Então, linfomas, leucemias, todos têm fatores de risco a radiação. E o consumo de carne vermelha, como o câncer de colo retal. Mas isso são apenas alguns dos outros inúmeros fatores externos que existem, certo? E os fatores internos, que correspondem somente a 10%, vai ser principalmente decorrente de mutação. Então, o nosso DNA lá bem bonitinho, vai acontecer alguma mutação e ele vai começar a o professor fala da P53 e do BRCA1, né, que são genes, e esses genes, eles ajudam a controlar essa proliferação das células. Então, por exemplo, quando tem algum dano no DNA, o BRCA1, que é muito conhecido por causa do câncer de mama, né, ele chega lá e repara esse DNA lesado. Mas quando eu tenho mutação nesses genes, eles não conseguem mais fazer esse reparo e esse cuidado. Então, vai passar por esse controle e a célula vai ter esse crescimento exacerbado sem ninguém frear, certo? Pode passar. Então, aqui estou falando nas neoplasias em geral. Elas são alterações celulares irreversíveis, certo? Elas são sempre patológicas, então não tem como uma neoplasia, mesmo sendo benigna, ela faça bem o corpo, ou seja, não existe, elas vão ser sempre patológicos. Elas vão ter um crescimento ilimitado, então a gente não tem como controlar, vai crescer só até tanto, até tanto. Claro que cada tumor ele tem sua epidemiologia, seus fatores e vão ter suas características específicas, mas todos eles têm um crescimento ilimitado. A maioria deles vai ser de origem monoclonal, ou seja, foi apenas uma célula que sofreu essa mutação e começou a proliferar e deu origem a todas as outras células neoplásicas, certo?
E as neoplasias, elas podem derivar dos 3 folhetos embrionários, ou seja, podem ser tanto derivadas do ectoderma, da mesoderma ou do endoderma. E 95% das vezes vão ser somente de um desses folhetos, mas 5% eles são de derivação mista. Então, pode ter um pedaço de endoderma, um pedaço de mesoderma. E as neoplasias, elas podem ser benignas ou malignas. Agora eu vou começar a diferenciar as características principais entre as duas. Pode passar. Pronto. Então, as neoplasias benignas, né? Alguns pontos principais. Elas são não metastáticas, ou seja, a neoplasia benigna, ela não tem a capacidade de se soltar lá e ir para algum outro órgão e metastatizar. Então, a gente fala que elas também são não letais, porque naquele localzinho delas, como elas não têm como fazer essa disseminação para os outros órgãos e causar falência dos órgãos, enfim, elas não são letais. Então, o professor fala na aula, até assisti a aula de vocês, né? Ele fala assim, a diferença principal é que uma mata e a outra não mata, né? Então, a neoplasia benigna, ela não tem esse poder, certo? É uma neoplasia que tem crescimento lento, então a proliferação das células, por mais que seja aumentada, ainda é lento, certo? Elas têm caráter expansivo, ou seja, diferentemente da maligna, ela não tem esse crescimento infiltrativo, então elas não conseguem infiltrar os tecidos. Então, ela não consegue estar na superfície lá do órgão e chegar na mucosa e depois na muscular e depois na subserosa, não tem esse poder. Ela vai crescer sempre para os lados, certo? E a maioria tende a ter essa cápsula fibrosa, que é somente que vai ajudar elas a ficar mais retida. Então, fica como no exame de imagem, né, fica como um caroço, mesmo um tumor bem delimitado. Então, a gente consegue dizer exatamente qual é o lado que está patológico, onde eu tenho a neoplasia, e, por outro lado, o que está bem, que é o tecido sadio, certo? E elas podem ser localmente agressivas por causa desse caráter expansivo. Então, se está num local que começa a comprimir um nervo, começa a comprimir um órgão, um vaso, isso vai causar outras repercussões para o corpo, e aí sim elas podem ter esse caráter mais agressivo. E aí, qualquer neoplasia, né, a gente tem que fazer um estudo histopatológico para saber exatamente qual a origem daquele tumor, como é que tá as características dele, o que já invadiu, o que não invadiu. E aí, a gente tem duas formas de fazer esse histopatológico, tanto pela biópsia excisional, que vai ser eu tirar toda a lesão. Então, se eu tenho um sinal, posso fazer uma biópsia excisional, tiro todo o sinal que eu tenho na pele e ali a médica vai estudar se é, por exemplo, uma neoplasia maligna ou se é apenas um sinal benigno, certo? E a biópsia incisional é somente tirar um fragmento daquela lesão toda, certo? E uma característica aqui do histopatológico da neoplasia maligna ou benigna é que as características dela geralmente são parecidas com o tecido de origem. Então, as células, aquilo que eu falei da diferenciação celular, as células elas não são tão diferentes das próprias células de origem, certo? Pode passar. Então, as características macroscópicas da neoplasia maligna. Em relação ao volume, a gente não tem muito bem ao certo, pode ser bem variável, então a gente pode ter uma lesão que ela é microscópica, ou seja, só consigo ver mesmo se eu fizer o histopatológico, né, uma coisa bem pequena, ou também ela pode ser um nódulo que chega a crescer e ocupar um órgão inteiro. Geralmente os tumores de fígado, principalmente as benignas mesmo, os adenomas, eles conseguem chegar praticamente pegar metade do fígado só com aquela lesão. A forma dele que vai diferenciar do maligno é que são limites bem definidos, então eu consigo ter justamente aquela linha que separa do tecido sadio e do tecido patológico. A superfície, ela pode ser lisa, granulosa, papilar, e é bem variável também, e a cor depende do tecido de origem. A consistência, ela é mais firme, ela não é dura como a neoplasia maligna, mas ela é mais firme do que o meu tecido que está lá do lado, o tecido sadio. E isso é porque, quando essas células estão se proliferando, aquela densidade daquela lesão ali vai ser maior do que o tecido normal, porque tem muita mais célula ali do que no tecido sadio do lado. E aí tem duas coisas que a gente vai diferenciar, que é o parênquima e o estroma. Então, o parênquima é a célula que está se reproduzindo. Então, todas aquelas células ali metastáticas que estão, ou neoplásicas que estão ali se reproduzindo, tudo aquilo eu chamo de parênquima. E na neoplasia benigna, geralmente é semelhante à célula normal. E o estroma é todo aquele tecido ao redor que vai estar dando sustentação para aquele tecido, para aquela lesão neoplásica. Então, por exemplo, os vasos, eles vão estar aí dentro do estroma. Então, é o tecido que vai dar a sustentação, que vai dar o suporte para o tumor.
E o estroma, na neoplasia benigna, ela está inalterada. Então, vai estar bem direitinho todo esse tecido que dá a sustentação. Pode passar. Agora falando da neoplasia maligna. Então, eu estou conceituando aqui só a maligna, tá? Diferente daquele primeiro slide lá. É um crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e os órgãos, podendo espalhar-se, ou seja, falando da metástase, né, para outras regiões do corpo. Então, realmente, o ponto que a gente tem aqui para diferenciar de uma para outra vai ser essa capacidade de invadir e essa capacidade de se espalhar, ou seja, a metástase. Pode passar. Aí, as características da neoplasia maligna, né? Então, diferentemente da benigna, a gente tem um crescimento mais acelerado. Então, quando geralmente a gente está fazendo um rastreio para algum câncer, né? A pessoa tinha um nódulo ali, em 6 meses aquele nódulo duplicou de tamanho, eu tenho que acender um alerta muito grande que aquilo pode ser uma neoplasia maligna, certo? E aí aqui, a gente tem agora essa característica de ser infiltrativa. Então, além de conseguir ser expansiva, ela consegue infiltrar os tecidos. E a capacidade de metástase, que seria a disseminação de uma célula tumoral invasiva. Então, o que acontece? Tem a célulazinha lá, ela está dentro do bloco tumoral, e aí ela tem essa capacidade de sair de lá, se desprender daquele bloco e invadir, se caso seja um vaso sanguíneo, a gente vai ter a disseminação hematogênica, e caso seja um vaso linfático, vai ter aquela disseminação linfática. Então, a metástase linfática vão ser principalmente relacionadas aos tumores epiteliais, que são os tumores carcinoma, certo? Então, quando falar de carcinoma, tumores epiteliais, eu vou pensar mais em disseminação linfática. O que vai acontecer? Essa célulazinha ela vai se desprender e vai para o linfonodo mais próximo, certo? Enquanto na hematogênica, ela consegue ir para literalmente qualquer lugar do corpo, ou seja, qualquer órgão, à distância, enfim, qualquer lugar, e vai ser mais relacionado com os tumores mesenquimais, que são os tumores que a gente vai chamar de sarcoma, certo? E aí, os órgãos mais afetados pelas metástases são esses 4, que é o pulmão, o rim, o fígado e o cérebro. Por quê, né? Por qual motivo eles são os mais afetados? Principalmente porque eles têm alta vascularização. Então, esses órgãos, eles têm inúmeros vasos ali trazendo, levando sangue para tudo. Então, estão mais perto dessa corrente sanguínea. Então, a qualquer momento ali, quando chegar uma célula, elas vão querer ir para aqueles locais, certo? E aí, nos exames de imagem, diferentemente do outro, que a gente vai ver uma lesão bem delimitada, aqui a gente vê uma lesão infiltrativa. Muitas vezes a gente vê aquele aspecto espiculado do nódulo. Então, ele tem tipo como se fossem uns raios, assim, umas teias. E algumas vezes eu não consigo nem diferenciar aonde é o limite do tumor e aonde é o tecido que não tem o tumor. E no histopatológico, como eu falei, né, posso fazer dos 2 tipos, mas aqui, especificamente, quando eu tenho maior chance de ser neoplasia maligna, claro, depende do órgão que eu tô falando, do tecido que eu tô falando. De pele, eu sempre vou tentar acabar fazendo a biópsia incisional, mas em a maioria dos outros tumores, eu vou preferir a incisional, porque quando é maligno, é melhor eu tirar um pedacinho dali, confirmar que é maligno, e depois eu vou estudar tudo, se confirmar que é maligno, eu vou fazer todo o protocolo de tratamento daquela doença. Então, será que é melhor, um tumor que responde melhor à quimioterapia? Será que eu faço primeiro a cirurgia e não tirar só ele de uma vez? E tem um ponto muito importante aqui da neoplasia maligna, que é a característica da anaplasia ou diferenciação. Então, eu vou conceituar aqui. Então, anaplasia seria quando eu tenho aquela célula que ela é tão imatura que ela é completamente indiferente. Eu sei que é meio complicado, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, o tecido muito bom, o tecido perfeito, com todas as suas funções, ele tem, por exemplo, o nome Luísa. Ele tem todas as letras do nome Luísa, certo? Quando começa a ter essa proliferação exagerada, ele não consegue dar tempo dele formar todo ele bonitinho. Então, a gente vai ter células com, por exemplo, só o L. Então, uma célula lá do fígado, que era para ser um hepatócito, sendo somente um esboço de qualquer coisa. Então, isso é anaplasia, é essa alteração em que ele fica tão imaturo que ele não consegue fazer função nenhuma, certo? E aí a gente chama de indiferenciado. Então, quanto mais anaplásico, pior o prognóstico, porque mais indiferenciado ele é, ou seja, mais imaturo ele é. Então, a diferenciação seria justamente o contrário. Então, quanto mais um tecido é mais diferenciado, ou seja, ele é mais
específico, mais bonitinho, mais ter um nome completo, LUIZA, ele vai ser o melhor prognóstico. Então, as neoplasias benignas, elas tendem a ter maior diferenciação, enquanto as malignas tendem a ter mais indiferenciação. Então, são mais imaturas, são células mais jovens. Pode passar. E as características microscópicas, né? Então, quando eu fizer lá, né, a minha biópsia, o meu histopatológico, o que eu vou conseguir ver? Eu consigo ver, principalmente, núcleos aumentados, nucleus evidentes, mitoses, que vai realmente dar para ver as figuras de mitose, certo? A relação núcleo-citoplasma vai estar aumentada, ou seja, o núcleo ele é muito maior do que o citoplasma em uma célula normal, e vai ter muito pleomorfismo celular e nuclear. E tudo isso acaba sendo decorrente esses primeiros aqui que eu falei, decorrente do acúmulo de DNA. Então, a célula, para ela começar a se proliferar, ela vai querer pegar o máximo de DNA que ela tem para essas células irem repartindo e tendo DNA. Então, quando eu faço a coloração de hematoxina, os núcleos, eles vão estar muito, muito corados. Então, eu consigo ver esses nucleus bem evidentes, porque vai ter muito DNA ali. E em relação ao pleomorfismo celular, é justamente isso que eu falei. Como elas querem se reproduzir muito, não dá tempo. Então, tem célula que vai ter LUI, tem célula que vai ter só LU, tem célula que vai ter só um L. Então, é justamente cada célula vai estar na sua fase ali, porque não deu tempo de se produzir. O que deu, mandou. E aí, tem essa relação, que é, quanto maior o número de mitoses, eu consigo ver na imagem, quer dizer que maior aquela proliferação. Então, maior aquelas células estão se dividindo. Então, quer dizer que mais indiferenciado vai ser aquele tecido, porque a proliferação está tão rápida que não está dando tempo dele se formar direito. E aí, nos diz que é provavelmente um tumor mais agressivo, certo? Pode passar. E aí, esse ponto aqui eu acho que assim, ele falou pouco na sala, mas nas questões dele é o principal, né? Então, tem que decorar isso aqui. Então, as duas diferenciações aqui, né? Os tumores epiteliais e os tumores mesenquimais. Os tumores mesenquimais é tudo aquilo que é tecido mole. Então, vasos, gordura, músculo, tecido conjuntivo, tudo isso é tecido mesenquimal. E o epitelial é os outros, né? Então, glândulas, tecido de revestimento, epitélio que produz queratina, enfim. Então, vamos lá. Quando os tumores eles são epiteliais e eles são benignos, a gente só vai pegar o nome do tecido e vai acrescentar o oma. Então, adeno, que vem de glândula, acrescenta com oma, vai ficar o adenoma. Os tecidos de revestimento, que são tecidos papilar, que fala, né? Então, o papiloma. E aí, assim, a gente tem vários outros. Então, se tiver na prova, sempre que for oma, tirando as exceções que eu vou explicar para vocês vão pensar que são tumores benignos, certo? E no tumor epitelial maligno, a gente vai ter a palavra carcinoma. Então, quando eu estou falando de um adenocarcinoma, é um tumor maligno de tecido glandular. Então, eu tenho um adenocarcinoma de fígado, eu tenho um adenocarcinoma gástrico, enfim, inúmeros. E outro exemplo aqui, né, é o carcinoma epidermoide, ou carcinoma de células escamosas, que ele pode estar no esôfago, ou seja, eu posso ter um carcinoma epidermoide de esôfago, um carcinoma epidermoide de pele, um carcinoma epidermoide de tumor ou de pulmão. Então, assim, isso é somente falando em relação ao tecido de origem. E aí, a gente tem essas exceções aqui com o oma, né, para vocês não confundirem. Linfoma, ele sempre vai ser maligno, então tem exceção, porque ele tá aí, linfoma, a gente não chama de linfossarcoma ou linfocarcinoma, certo? Mas linfoma, ele é sempre maligno, assim como o melanoma, certo? E ele fala também na aula granuloma, mas vocês sabem, né, não tem nada a ver, né? Granuloma é uma lesão inflamatória, mas aqui, como ele falou na aula, eu tô falando aqui para vocês. E aí, os tumores mesenquimais, que são esses tumores dessas outras origens que eu falei, eles vão ter a diferença que vai ser o oma e o sarcoma. Então, se eu tô falando de tecido adiposo, o prefixo vai ser lipo. Se for músculo liso, vai ser leiomio. Se for músculo esquelético, vai ser rabdomio. Se for conjuntivo fibroso, vai ser fibro. Se for vascular, vai ser anjo ou hemângio. E aí, esse só trouxe alguns, né, para vocês, tem inúmeros outros. E aí, se for benigno, eu só vou acrescentar o oma. Então, no tecido adiposo, eu vou fazer o lipoma. Se for o tecido fibroso, eu vou fazer o fibroma. E aí tem a exceção do anjo, que
se for benigno, vai ser hemangioma. Mas se for maligno, não vai ser hemangiosarcoma, vai ser angiosarcoma, certo? E tem outra seção que ele também fala na aula, que é o ganglioneuroblastoma, que é, como é o benigno, é o ganglioneuroma. Então, seria, de acordo com a regra, ganglioneurosarcoma, mas não é, tá? Então, caso ele bote na aula, vocês podem saber que é maligno mesmo não tendo sarcoma, tá? Na aula que eu digo na prova. E os malignos, eu vou só pegar esse mesmo prefixo aí que tá em cima e só vou acrescentar o sarcoma. Então, eu tenho rabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, fibrosarcoma, condrosarcoma, enfim, pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem falar, tá? E aí, para terminar a aula, né, ele fala da classificação TNM. Essa classificação é utilizada no mundo inteiro, né, e é usada para estadiar os tumores. Ele fala na aula esses valores, esses centímetros, mas a gente tem que saber que para cada tumor, o TNM ele acaba mudando. Então, por exemplo, no tumor gástrico, a classificação não é em relação a centímetros, ou seja, não é o centímetro da lesão, é a profundidade. Então, o T1 só chega até a lâmina própria, o T2 vai aprofundando, enfim. Só para falar aqui para vocês como é que ele falou. Então, o tamanho do tumor ele vai de T1 a T4, ou seja, sempre vai ser a classificação de T1 a T4. T1 vai ser até 2 centímetros, T2 vai ser de 2 a 4 centímetros, T3 mais que 4 centímetros, e T4 vai ser maior que 4 centímetros, mas tem agora uma característica especial, que é ele consegue ter essa destruição das estruturas adjacentes. Então, quando já está tendo essa destruição, não é mais T3, é agora T4. O N vai ser a disseminação para os linfonodos. Então, se eu tenho um N0, quer dizer que eu não tenho nenhum linfonodo acometido. Se eu tenho N1, eu tenho uma cadeia. N2, 2 cadeias. N3, 3 cadeias, ou mais. Isso também varia de acordo com o tumor. O M vai ser a metástase, ou seja, se for M0, não tem metástase, e se for M1, eu tenho metástase presente. E aí, geralmente, sempre quando tem M1, vai ser a última classificação. Assim, teve M1, pode ser um T1, N0, M1, sendo M1 já lascou, entendeu? Já tem que ir para os outros tratamentos. E aí ele fala um pouco do tratamento, mas eu não botei aqui nos slides, que ele praticamente só deu uma pulada e ele não costuma cobrar muito, pelo que eu vi nas questões. Mas a gente só saber que cada tumor ele vai ter o seu tratamento específico. Então, tem tumores que respondem muito bem à radioterapia, tem tumores que respondem muito bem à químio. Então, por exemplo, um câncer de pulmão. O pulmão ele é altamente movimentável. Então, quando eu inspiro, ele abre. Quando eu respiro, ele fecha. E aí eu não tenho como fazer a radioterapia ali, porque ele nunca vai estar sempre pegando no mesmo local que eu quero. Então, geralmente, é isso que eu costumo fazer radioterapia para tecidos que são bem estáticos, né? E aí, a cirurgia, geralmente, vai ser o padrão ouro, para a maioria, mas cada tumor vai ter a sua classificação. E também, depois do histopatológico, da imunohistoquímica, tudo isso vai ter um tratamento, um protocolo diferente para cada tumor, certo? E aí, pode passar. Eu trouxe as 3 questões para vocês, mas para ser mais rápido, eu vou ler. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês respondem, tá? Sobre os diferentes tipos de neoplasias, considere as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas. 1. As neoplasias malignas, normalmente elas são expansivas e possuem uma cápsula circunscrevendo-as, porque a taxa de proliferação de neoplasias malignas é, em geral, baixa. Os 2 itens estão errados, certo? Por quê? Primeiro, porque as neoplasias malignas, geralmente, elas são infiltrativas e elas não possuem essa cápsula aí que é ao redor delas. E a taxa de proliferação de neoplasias malignas é muito maior do que a benigna. Então, ela não é baixa, certo? A resposta aí seria que as 2 são falsas. Pode passar. Paciente de 16 anos, sexo masculino, comparece à clínica escola com aumento de volume em membro inferior esquerdo em região de coxa, dura a palpação, sendo solicitada ressonância magnética do mesmo. Aos cortes e reconstrução de imagem, percebe-se nódulo assimétrico invasivo originado do músculo reto femoral. A biópsia por punção foi requerida, sendo confirmada neoplasia maligna. Tendo em vista a classificação dos tumores malignos, envolve não apenas o tecido de origem, mas também a origem embrionária desses tecidos, considera as assertivas abaixo com o diagnóstico sugerido da lesão descrita acima. Então, primeira coisa, né, todos os itens ele botou logo como maligno, então ele não botou nenhum oma para você se confundir e pensar que era. Então, todos aí são sarcomas ou carcinoma. E aí,
como eu mostrei lá, né, por ser um músculo, a gente está falando de rabdomiosarcoma, certo? Se tivesse, por exemplo, um leiomiosarcoma, se vocês não soubessem, né, que é músculo liso, mas todo mundo sabe que o reto femoral é esquelético. Então, a resposta é C, rabdomiosarcoma. Pode passar. Neoplasias benignas são sempre classificadas com base no seu tipo histológico de origem, porém, ocasionais exceções acontecem nessas classificações. Considerando isso, analise abaixo os exemplos de tumores benignos corretamente classificados. 1. Adenoma mucoso. 2. Angiolipoma. 3. Melanoma. Então, a primeira coisa aqui é que ele falou que é neoplasia maligna. Então, o que eu tinha que dizer que é neoplasia maligna. Adenoma, tá certo, né? O angiolipoma também tá certo. E o melanoma, como eu falei para vocês, melanoma sempre é maligno. Infelizmente, ele tem esse nome melanoma para confundir, mas ele é sempre maligno. Então, a resposta correta seria só 1 e 2, certo? Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem mandar mensagem, qualquer coisa. Pede nosso número para a líder de vocês. Obrigada, Marina. Pois, Luana, é você, né? Oi,